Antes de darmos início ao estudo dos conteúdos previstos no programa de Química 11º, torna-se importante relembrar alguns dos conceitos abordados no ano anterior, por se revelarem pré-requisitos fundamentais à melhor compreensão e aplicação dos novos conteúdos. Nesta apresentação, nós vamos fazer algumas revisões. Vamos recordar a quantidade de matéria, o número de partículas, a massa molar, o volume molar, a densidade ou massa volúmica, a concentração mássica, a concentração, a percentagem em massa, a percentagem em volume e partes por milhão. Vamos então começar pelo cálculo do número de partículas de uma unidade estrutural. Esta é a fórmula. O que quer dizer cada uma das letras? O N maiúsculo corresponde ao número de partículas. O N minúsculo à quantidade de matéria. As unidades é o mol. O que é a mol? A mol é a quantidade de matéria que contém tantas partículas, estas partículas podem ser átomos, moléculas ou íons, quantos os átomos que existem em 0,012 kg de carbono 12. Ou seja, a parte que eu mais gosto da definição é esta, que é a mol é a quantidade de matéria que contém o número de partículas igual ao valor da constante de Avogadro. Portanto, a constante de Avogadro representa-se por Na e, tal como o nome indica, é uma constante, tem um valor sempre igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23, mol menos 1. Passamos então ao cálculo da massa molar. A massa molar representa-se por um M maiúsculo. Reparem, para decorar estas fórmulas não é difícil. Temos que olhar para as definições. É preciso olharem para as definições. Portanto, o que é que quer dizer massa molar? Massa molar é a massa de uma mol de substância. Então, se é a massa de uma mol de substância, vamos ter em cima, temos a massa a dividir pelo número de moles da substância. Em que, vamos ver, o M é a massa molar, representa a massa molar, unidades grama por mol. O M minúsculo é a massa, as unidades normalmente utilizadas é o grama. A quantidade de matéria é representada por N minúsculo. Também lhe chamamos número de moles. As unidades é a mol. E agora passamos para o cálculo do volume molar. Mais uma vez, convém olhar para a definição. O que é o volume molar? O volume molar é o volume ocupado por uma mol de um gás, em determinadas condições de pressão e temperatura. Então, olhando para a fórmula, vamos ver que se o volume molar é o volume ocupado por uma mol de gás, então o volume molar calcula-se com o volume a dividir pelo número de moles. Vamos ver cada um dos parâmetros. Vm é o volume molar, as unidades mais utilizadas são decímetro cúbico por mol. O volume representa-se por um V maiúsculo, as unidades mais utilizadas são decímetro cúbico. O N, ou número de moles, é a quantidade de matéria. Reparem que à temperatura de 0 graus Celsius e à pressão de uma atmosfera, o volume molar de um gás é 22,4 decímetros cúbicos por mol. Convém saberem este valor. Relembrando ainda outro conceito importante, não se esqueçam que 1 ml corresponde a 1 cm3, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico e 10 elevado a 3 litros correspondem a 1 metro cúbico. Avançando para a densidade ou massa volúmica. Mais uma vez, alerto para a definição. A densidade ou massa volúmica é a relação entre a massa de uma substância e o seu volume. Então, se é a relação entre a massa de uma substância e o seu volume, significa que vamos colocar a massa a dividir pelo volume. Vamos ver cada uma das unidades. O ρ representa a densidade ou massa volúmica. As unidades
é grama por decímetro cúbico, as mais utilizadas são grama por decímetro cúbico. A massa, as unidades são as gramas e o volume, as unidades são os decímetros cúbicos, tal como já vimos anteriormente. A massa do ar, a massa volúmica do ar à superfície da Terra é 1,3 gramas por decímetro cúbico. Vamos ver o que é que isto significa. Significa que em cada decímetro cúbico de água, nós vamos ter 1,3 gramas de massa. Se vocês compreenderem os conceitos, quase que não precisam decorar as fórmulas, porque as fórmulas provêm dos conceitos, não é? Vocês convém saber a definição para automaticamente saberem calcular. Massa volúmica, relação entre a massa molar de uma substância e o seu volume molar, ou seja, também pode ser utilizada esta fórmula, em que vamos relacionar a massa molar e dividimos pelo volume molar dessa substância. As unidades são as mesmas descritas anteriormente. A massa volúmica é gramas por decímetro cúbico, normalmente usa-se a grama por decímetro cúbico, o volume molar decímetro cúbico por mol e a massa molar grama por mol. Passamos à concentração mássica. A concentração mássica é o quê? Indica a massa de soluto que existe por unidade de volume da solução. Portanto, se é a massa de soluto que existe por unidade de volume, vamos pegar na massa do soluto e dividir pelo volume da solução. Cá temos mais uma vez a concentração mássica, representa-se por cm, as unidades SI são kg por metro cúbico, mas as unidades mais usadas são grama por decímetro cúbico. A massa de soluto, a unidade SI é o quilograma, as unidades mais usadas são o grama, tal como nós temos estado a ver até aqui. O volume de solução, também já vimos, as unidades mais usadas são decímetro cúbico, no entanto a unidade SI é o metro cúbico. E agora vamos ver qual é o significado de dizer que uma substância tem uma concentração mássica de 3,2 gramas por decímetro cúbico. Significa que em cada decímetro cúbico desta solução estão dissolvidos 3,2 gramas de soluto. Passamos à concentração, ou concentração molar. Indica a quantidade de matéria de soluto que existe por unidade de volume de solução. Portanto, se indica a quantidade de matéria, nós vamos pegar o número de moles do soluto e vamos dividir pelo volume de solução. O C minúsculo representa a concentração, em mol por decímetro cúbico, usualmente, ou então em unidades SI, mol por metro cúbico. A quantidade de matéria de soluto, o número de moles de soluto, as unidades SI é o mol, é mol. A volume de solução, as unidades SI são metro cúbico, ou as mais usadas, decímetro cúbico, tal como vimos anteriormente. O que é que significa dizer que uma solução tem uma concentração de 2 mol por decímetro cúbico? Significa que este valor é em cada decímetro cúbico desta solução estão dissolvidas 2 mol de soluto. Passemos então ao cálculo da percentagem em massa. A percentagem em massa indica a massa de soluto que existe em cada 100 unidades de massa da solução, ou seja, vamos pegar na massa do soluto e dividir pela massa de solução, tal como nos diz a definição, e como é por cada 100 unidades, vamos multiplicar por 100. A percentagem em massa não tem unidades, é adimensional, porque estamos a dividir massa por massa, e portanto ficamos sem dimensão. Já vimos as unidades de massa e agora vamos ver o significado do valor obtido de percentagem em massa de 40%. Este valor significa que em cada 100 gramas desta solução estão dissolvidas 40 gramas de soluto. Vamos então agora ao cálculo da percentagem em volume. É muito semelhante, indica o volume de soluto que existe por cada 100 unidades de volume de solução. Então, mais uma vez, vamos pegar no volume de soluto, vamos pegar no volume de solução,
vamos dividir o volume soluto pelo volume da solução e vamos multiplicar por 100, uma vez que estamos a falar em 100 unidades de volume da solução. A percentagem em volume também é adimensional, porque estamos a dividir volume por volume. Já tínhamos visto então que as unidades de volume são 1 metro cúbico, unidades SI, e as unidades mais utilizadas são de decímetro cúbico. E agora vamos ver o significado do valor percentagem em volume de 10%. Este valor significa que em cada 100 decímetros cúbicos desta solução estão dissolvidos 10 decímetros cúbicos de soluto. Passamos ao cálculo de partes por milhão. O que é que isto nos indica? Indica a massa ou volume de soluto existente no milhão de unidades de massa ou volume de solução. Ou seja, vamos pegar na massa de soluto, dividimos pela massa da solução e depois multiplicamos por 1 milhão. As partes por milhão em volume. Vamos pegar no volume de soluto, dividimos pelo volume de solução e multiplicamos por 1 milhão. Também podemos relacionar com a percentagem em massa, substituindo a massa de soluto sobre a massa de solução vezes 10 vezes 100, não é? Portanto, fica vezes 10 elevado a 4. E as partes por milhão em volume, fazemos o mesmo. Podemos substituir pela percentagem em volume e multiplicar por 10 elevado a 4. O que é que significa, por exemplo, um valor de 300 partes por milhão em volume? Significa que em cada milhão de decímetros cúbicos desta solução estão dissolvidos 300 decímetros cúbicos de soluto. Reparem que as partes por milhão utilizam-se essencialmente em concentrações muito baixas. Vejamos agora um esquema resumo sobre a composição quantitativa de soluções. Temos a concentração molar, temos aqui as fórmulas todas que podemos utilizar para o cálculo da concentração molar, do número de moles, da densidade ou massa volúmica. Temos também a concentração mássica, a percentagem em massa, a percentagem em volume e, por fim, as partes por milhão. E assim acabamos a composição quantitativa de soluções, uma forma de revisão para o 11º ano.